Ok. Então, eu sou Elvina Guillaume e trabalho na cooperação educativa e linguística do Consulado da França. E primeiro queria agradecer vocês pela sua participação na primeira edição do concurso Kamishibai no Brasil. Estamos muito felizes de ter vocês e tantos participantes nesse concurso. E então, só para relembrar um pouco, esse concurso está organizado pela Embaixada da França em colaboração com a Associação do Lala. E o tema do concurso desse ano vai ser esse lugar que tanto amo. E o Kamishibai que vocês vão ter que fazer vai ter que conter 4 idiomas, o português sendo a língua de narração. E vamos ter dois ganhadores que vão ser uma em cada categoria de idade. E depois os ganhadores vão ter a possibilidade de participar no concurso internacional organizado pela Associação do Lala. Também queria relembrar um pouco as datas muito importantes para esse concurso, que vão ser o dia 12 de maio, que é o último dia para enviar o seu Kamishibai plurilingue, e vocês vão encontrar as informações práticas na página web que já mandei para você no seu e-mail. Então, aqui vocês têm todas as informações práticas para me enviar o seu Kamishibai plurilingue. E depois, a última data muito importante vai ser o 5 de junho, que vai ser o dia onde vamos dar os prêmios, que vai acontecer com o júri, mas também os participantes, que seria muito bom que todo mundo se conecte, né? E vamos fazer um webinário e gostaríamos de ter o máximo de pessoas aqui para fazer esse webinário. Mas vou mandar mais informações sobre isso um pouco depois no seu e-mail. E agora eu vou deixar a palavra à Raíssa Assim, que vai ser a treinadora de hoje e que se vai apresentar, que vai fazer o treinamento. E só que o objetivo desse treinamento é só dar ideias para vocês, para saber como organizar as sessões com as crianças. E também, se vocês têm algumas dúvidas, podem falar oralmente ou no chat também. E só isso. E também, se depois da formação vocês ficam com dúvidas, vocês me podem mandar um e-mail e eu vou responder. Então, muito obrigada a todo mundo pela sua participação e vou deixar a palavra à Raíssa. Obrigada, Elvina. Boa noite para todo mundo. Para quem não me conhece, algumas pessoas eu conheço, estou vendo carinhas e nomes conhecidos. A Bruna, estou vendo aqui de Indaiatuba. Eu sou a Raíssa Assini, eu sou consultora pedagógica da CLIA Internacional e também sou a formadora nesse projeto, o Kamishibai Plurilingue, pela Embaixada da França no Brasil. Isso porque a minha relação com o Kamishibai já data de algum tempo, e em 2019, o concurso de 2019-2020, concurso organizado pelo Durala na França, nosso grupo foi campeão, né, o grupo brasileiro, e por isso eu acabei tendo essa relação aí com o concurso um pouco mais próxima. No nosso encontro de hoje, como a Elvina falou, eu gostaria que a gente pudesse ter um momento de troca, né? Que todo mundo pudesse falar, que todo mundo com perguntas ou com comentários pudesse participar. Se vocês não quiserem participar oralmente, podem escrever pelo chat, mas queria deixar vocês muito à vontade de abrir os microfones e me interromper e conversar e discutir sobre isso em grupo, tá? E também já queria agradecer por todo mundo estar com as câmeras abertas, porque é bem gostoso poder ver as carinhas aí com quem a gente está falando. Eu vou pedir para a Elvina, s'il te plaît, tu peux partager l'écran, compartilhar o PowerPoint, e vou falar para vocês como é que eu pensei organizar essa nossa conversa, esse nosso encontro de hoje. Deixa só o compartilhamento carregar.
Pode passar para outra página, por gentileza. Então, na nossa conversa de hoje, a gente vai conversar sobre esses 5 itens. Então, o primeiro, a abordagem plurilíngue, valorizar a diversidade linguística, que é, sem dúvida nenhuma, um dos grandes objetivos dessa iniciativa. Depois a gente vai falar sobre o Kamishibai plurilíngue, a origem do Kamishibai e o Kamishibai plurilíngue, a criação de um Kamishibai plurilíngue, como a gente pode pensar atividades e abordagens para criar esse Kamishibai com os nossos alunos, e para finalizar, os recursos para guiar o trabalho dos professores que estão trabalhando o Kamishibai em sala de aula. Eu vou deixar no final, e a Elvina vai compartilhar com vocês os links, tá? De todos os recursos, de coisas que vocês podem pesquisar. Então, dando início à nossa reflexão, eu queria propor essa primeira reflexão de contextualização para a gente não entrar logo de uma vez ali no Kamishibai, porque tem uma razão por trás dessa iniciativa, né? E quando a gente pensa no plurilinguismo e no mundo moderno, eu penso muito nessa imagem da Torre de Babel. E aí, no início dos meus estudos sobre essa temática, eu me peguei pensando na ligação da diversidade linguística e da Torre de Babel. Todo mundo aqui conhece a história da Torre de Babel? Camila está chacoalhando a cabeça. Camila, você pode ativar seu microfone e contar para nós a história da Torre de Babel, por favor? Agora nos detalhes eu não vou saber, ou seja, de uma forma bem geral. Assim, geral. Uhum. Isso, que as pessoas não conseguiam se comunicar, cada uma falava uma língua, e por conta disso, então, a torre ficou torta, né? Isso, exatamente. Então, o que aconteceu? Os habitantes ali decidiram construir uma torre grandona que chegasse mais perto do paraíso. Deus, como punição, porque achou essa decisão um pouco prepotente, resolveu punir essas pessoas e fez com que cada uma delas passasse a falar uma língua diferente, impedindo a comunicação, né, como a Camila está falando. E aí eles não conseguiram se comunicar e a torre ficou torta. E aí me pergunto, né, e também pergunto a vocês, na verdade é mais para chamar a atenção sobre isso, foi colocado o plurilinguismo como uma punição, como algo negativo, como se a diferença fosse um problema, né? E para mim a Torre de Babel é o primeiro lugar plurilingue da história aí, que a gente pode usar como exemplo. Então, partindo disso, partindo disso, a gente vem para a sociedade do século XXI, onde, em poucas palavras, a mobilidade está cada vez mais desenvolvida, e aí a gente vai falar de mobilidade estudantil, acadêmica, profissional. Eu brinco até e falo sobre a mobilidade amorosa ou matrimonial. Muitas pessoas acabam indo para outro país por amor, né? Então, a mobilidade está aí, a mundialização, o desenvolvimento das tecnologias. Então, tudo isso que faz parte da nossa sociedade do século XXI é o que favorece a presença de culturas diversas, culturas plurais e línguas também, né, enquanto diversidade. E aí, passando para o próximo slide, quando a gente pensa no século XXI, e em todas as fronteiras que passaram a não existir de fato por conta da internet, por conta de tudo que é tecnologia e por conta das mobilidades, a gente tem a presença no nosso dia a dia, e os nossos alunos também têm essa presença de uma paisagem linguística bastante diversa. Então, a pergunta pode aparecer, mas por que a gente vai trabalhar o plurilinguismo com os nossos alunos nas nossas escolas? Nem sempre esse aluno tem uma origem plurilíngue. Nós não temos sempre alunos bilíngues ou que tenham dentro de casa a coexistência de mais de um idioma estrangeiro.
Mas nós temos na sociedade uma paisagem linguística variada onde diferentes línguas estrangeiras aparecem. Então, esse slide é mais para exemplificar que as culturas internacionais e as línguas estrangeiras, elas estão sim presentes no dia a dia dos nossos alunos o tempo todo. E eles consomem isso com filmes, com séries, com bandas que eles gostam. E essa paisagem linguística pode sim vir a motivar esse aluno a descobrir e a querer descobrir mais o idioma, seja mais na sensibilização, seja também para se aprofundar e realmente estudar esse idioma. Então, para a gente que vai trabalhar em sala de aula, de repente partir da paisagem linguística da escola. Tem a Bruna aqui, que é professora da Maple Bear, né? Que eu pude visitar recentemente. A escola em si já tem uma paisagem linguística diferenciada, porque tem idiomas em inglês, em português, em espanhol, em francês e tudo mais. Então, a partir disso também já é um início de uma sensibilização. Pode avançar, por favor, Elvina. Ainda nessa contextualização, quando a gente pensa no Brasil, a gente pode ter questionamentos a respeito de quais os idiomas falados no nosso país. Será que há, de fato, uma diversidade linguística dentro do país, dentro do Brasil? Se a gente pensar em outros países, a gente conhece aí o Canadá e a Suíça, enfim, que tem vários idiomas que coexistem e muitos outros, continente africano com dialetos e tudo mais. E o Brasil, a gente tende e os nossos alunos também, tendem a pensar que é o português e temos o português e é isso. E aí eu vou compartilhar essa informação sobre a quantidade de idiomas falados no nosso país. Então, estima-se que no Brasil são falados 228 idiomas diferentes, entre os quais nós temos a língua portuguesa e nós temos 11 línguas estrangeiras. Depois, há todas as línguas indígenas. Por isso a gente tem esse número tão grande, 228 idiomas, considerando essa diversidade enorme de línguas indígenas no nosso país. Entre as línguas estrangeiras mais faladas, a gente poderia citar o alemão, o japonês, o italiano. Vocês provavelmente, tem gente do Sul, eu vi que a Narcele estava escrita, que é do CAP de Santa Catarina, de Florianópolis. Quando a gente vai no sul do país, temos ali Pomerode, grandes comunidades alemãs, temos comunidades portuguesas, né, em Santa Catarina, e isso ainda existe. Esses grupos, né, ainda falam os idiomas de origem, mesmo estando no Brasil. Então, só daí a gente já teria um grande leque de opções, um leque linguístico, para trabalhar o nosso Kamishibai plurilíngue. Isso se a gente fosse partir, se a gente não fosse partir da biografia langagière dos nossos alunos, né? Pensando só no nosso país. Podemos avançar, Elvina, por favor. E aí, pensando na diversidade linguística dentro do Brasil, pensando na diversidade linguística a nível planetário, eu gostaria de ouvir vocês sobre essa pergunta. Existe uma língua mais importante do que outra? A gente, às vezes, nas nossas escolas, com mais de um idioma estrangeiro, será que as línguas elas são vistas no mesmo lugar, né? Com a mesma riqueza, com a mesma importância? Será que os nossos alunos, quando eles pensam em estudar línguas estrangeiras, eles pensam numa língua mais importante do que a outra? Será que a sociedade coloca um idioma mais importante do que o outro? O que vocês pensam sobre isso? Por favor, quem quiser dividir aí, compartilhar uma reflexão. Vocês acham que tem uma língua mais importante do que a outra? Como vocês ou seus alunos veem isso? Estão parecendo os adolescentes que a gente dá aula que não querem participar. Posso falar? Pode, por favor. Então, eu sou aqui da Arca do Saber e, no momento, tenho de alunos
que eles estão fazendo o curso de francês, preparando para uma viagem para a França. E aí eu vejo e eu percebo que eles não entendem que a língua francesa, que outra língua é tão importante eles aprender quanto a língua materna deles. Porque às vezes eles me indagam, tia Rose, porque eles só me chamam de tia, por muito tempo a gente juntos. Aí eles me indagam, tia Rose, fala com esse cachorro. Por que eu preciso aprender? Entendeu? Por que não tem que ser a minha língua? Uhum. E às vezes também eles acham que a língua é uma língua predominante, que tem que aprender é a língua inglesa. Eles falam muito da língua inglesa. Quando a gente fala em outra língua, eles falam muito da língua inglesa, que é muito importante. Eu acho que eles dão eu acho que a maioria das pessoas dão muita importância à língua inglesa. É isso, meu comentário. Muito obrigada. Obrigada pela sua participação. Alguém gostaria de falar mais alguma coisa? Oi, Renato. Renato, a gente não te ouve. Vocês estão ouvindo o Renato? Engraçado que o seu microfone está parecendo como aberto. Agora ele travou. Renato, eu acho que você travou. Se você quiser compartilhar com a gente algo pelo chat. A Narcélia aqui falou no chat. Acabei de falar da Narcélia. Os alunos e famílias sempre veem o inglês como a língua mais importante. Aqui a Rosimeire. Raíssa. Oi, quem está falando? A Bruna? Bruna. Oi. Já que o Renato, ele é da Maple Bear também, ele é o professor de língua portuguesa, então eu chamei ele para essa conversa, né, esse treinamento, e acho que pela escola a gente vê o inglês, quando você fez a pergunta, na minha cabeça me veio assim, existe sempre uma língua mais predominante naquele ambiente que estamos, né? Mas, querendo ou não, o inglês hoje, ele é visto como mais importante por conta, né, dos negócios, comunicações e tudo mais, né? Mas é interessante que lá na escola, pelo menos você pode observar, né, que os idiomas, eles estão lado a lado, literalmente, né, nas paredes. Então, a gente acaba praticando bastante de tudo. Então, eles acabam ficando lado a lado, mas sempre tem a predominante. E o inglês, eu acho que ele acaba ganhando na importância por conta da globalização, né? Então, mas acho que é mais ou menos isso. E é até importante, obrigada, Bruna, é até importante, de grande importância esse tipo de projeto, né, que está sendo colocado em prática graças à Embaixada e graças a vocês, que os próprios pais, os outros professores, os outros alunos, eles vão começar a enxergar os idiomas estrangeiros de uma maneira igualitária, né? O francês, ou o espanhol, ou os outros idiomas que vocês vão usar para participarem para construir a narrativa de vocês e a narração da história, eles vão colocar os idiomas no mesmo patamar. Então, isso vai ser interessante para a visibilidade, para passarmos a olhar as línguas com a mesma importância. Renato voltou. Continuamos não te ouvindo, é uma pena. Se você quiser escrever algo no chat, tá bom? Elvina, tu peux passer, s'il te plaît? E aí, dando sequência a essa pergunta, infelizmente aqui está em francês, porque eu não encontrei em português. Mas a importância de uma língua estrangeira, na verdade, ela se dá, tem essa classificação de menos ou mais importante, graças a critérios sociais. E isso é inegável. A gente vai colocar, como a Bruna falou, uma língua predominante em relação à outra por conta, e aí eu vou citar algumas coisas dessa lista. O número de falantes, a distribuição geográfica, né, em que continentes ela está, em quantos países, o caráter de língua oficial ou não, a utilização nas relações internacionais, o número de aprendizes, o número de estudantes daquele idioma. Então, há vários critérios sociais que colocam, que permitem essa classificação. O inglês, com certeza, tem uma posição por conta desses critérios, o francês também, e assim por diante. Mas... Deu um equinho aí.
Alguém, eu acho que está com o microfone aberto. Ah, é o Renato, que entrou 2 vezes. Eu acho que agora vai por aqui. Aí, foi. Agora saiu o som? Quer falar, Renato? Ah, beleza. O som saiu agora. Então, na verdade, eu trabalho com a Bruna na Maple Bear, né? Eu estava ouvindo a Bruna falar enquanto eu estava tentando conectar aqui o meu microfone. E assim, essa questão da língua, eu acho muito interessante quando a gente trata desse assunto, porque você pega, por exemplo, a Maple Bear em Indaiatuba, onde eles já tinham um sistema bilíngue, que era português e inglês, e onde eles conversam o inglês com os alunos o tempo todo, mas na aula de língua portuguesa só se fala o português. Então, você vê que há um respeito pela língua materna, pela língua mãe, né? Mas a valorização das outras línguas. E este ano virou trilíngue com o francês, que inclusive é a Bruna que trabalha lá. E as coisas são muito bem colocadas. Você vê que há um respeito entre todas as línguas e todos os idiomas. Lógico que há um respeito maior com a língua portuguesa, porque é a nossa língua e nós temos a obrigação de dominá-la. Mas eu estava ouvindo a outra colega falar, é importante que se estabeleça para eles que não existe uma língua mais importante do que a outra ou que se sobreponha à outra. Existe, sim, a sua língua materna, que essa você tem a obrigação de saber porque você tem que dominar, que é a sua língua. Mas existem as outras línguas que quanto mais você aprender, quanto mais você dominar, melhor vai ser para você, inclusive num mundo globalizado, como é o nosso e que hoje gira em torno de você se comunicar com as outras pessoas. Então, você falar as outras línguas hoje é uma questão de necessidade por esse mundo globalizado. E aqui na Maple Bear de Indaiatuba, esse trabalho é muito passado, que não existe uma língua maior ou melhor do que a outra. E que quanto mais você tiver de ser falante de outra língua, é melhor para você. E eu acho que é isso que precisa acabar com esse estigma de que o inglês é mais importante. Não, o inglês domina o mundo, a gente sabe disso. Mas todas as línguas são importantes à medida que você adquire a cultura necessária para ser um bom profissional ou um melhor profissional na área que você quiser, por exemplo. É isso que a gente procura passar aqui na Maple Bear de Indaiatuba. Muito obrigada, Renato, pelo seu comentário. E aí, dando justamente continuidade ao que o Renato falou também, a gente estava falando sobre os critérios sociais que colocam ou não, né, que classificam ou não os idiomas. Aí a gente parte para uma outra reflexão, uma outra reflexão que são os critérios que aqui eu estou chamando de critérios individuais e emocionais. A gente pode pensar também em critérios afetivos, pensando em uma abordagem afetiva, né? Individualmente, nós, enquanto seres humanos, nós temos a nossa língua do coração, nós temos um carinho por um idioma estrangeiro, de repente, enquanto adolescente, porque gosta de uma música, ou porque a minha avó vem da Itália e o meu avô vem de algum outro país, então eu tenho afeto por um idioma estrangeiro específico, né? Que não necessariamente vai ser bem classificado, né, dentro dos critérios sociais que determinam ali a classificação da importância dos idiomas hoje em dia. E isso a gente não pode deixar de olhar, né? Que os nossos alunos ali dentro têm histórias, têm uma bagagem, têm uma biografia linguística que compõe o que ele é, que compõe o seu âmbito familiar e que deve ser levado em consideração sem discriminações, sem diminuir esse idioma. Isso tudo para evitar a insegurança linguística, são vários elementos, mas principalmente evitar a insegurança linguística para valorizar as línguas da família, as línguas da comunidade, as línguas da escola,
Aí a gente vai do micro para o macro ali, começamos no âmbito familiar, na biografia linguística e na origem familiar, depois a comunidade, a escola, para ir para o macro, né? Para ir entendendo essa diversidade, favorecer o desenvolvimento da autoestima. Claro que no nosso país é o tamanho de um continente, o Brasil. Então, a gente tem em cada estado um perfil de sala de aula, um perfil de grupo de alunos. Nós temos estados mais heterogêneos, com uma diversidade linguística um pouco maior do que outras, né? Mas, de qualquer maneira, isso aqui deve ser levado em consideração em qualquer escola, em qualquer lugar, para qualquer tipo de turma de alunos, quando a gente quer colocar em evidência a importância e o respeito às diferenças e à pluralidade, né? Então, trazendo essa abordagem afetiva de não diminuir e não colocar numa classificação inferior quando a gente quer tratar tudo de maneira igualitária e tão importante. E aí, passando, Elvina, tem uma frase que está em francês e eu vou traduzir para os que não falam francês, que fala sobre esses critérios aí individuais e emocionais e a presença importante, o papel importante da escola. Então, a escola de hoje e de amanhã deve se inscrever numa perspectiva de justiça social, oferecendo espaços de encontro ainda mais inclusivos, espaços que valorizem todos os conhecimentos linguísticos e culturais do conjunto, equipe, escola e de todos os alunos, das suas famílias e da sua comunidade. Entra numa ideia de incluir, né, integrar e não excluir pela diferença. Esse projeto, o Kamishibai Plurilangue, que foi criado lá, né, na França pela organização Djulala, ele vem desde a época que começou com essa ideia de trazer as famílias dos alunos de classes de crianças recém-chegadas na França, eu acho que se chama UPE 2A, alguma coisa assim, aquelas classes d'accueil, classes de acolhimento, cujos pais os alunos tinham pais que não falavam a língua francesa. E aí, na ideia de acolher esses pais, de trazer o pai para a escola, para ser inserido na escola, surgiu esse tipo de projeto, o Kamishibai e tantos outros, né? Então, pensar o lugar escola, como um lugar de encontro às diferenças e às pluralidades, favorecendo o desenvolvimento da empatia, do respeito, lembrando que os professores todos, nós somos professores, mas somos educadores também. E aí a gente vai preparar esse aluno para o mundo através das nossas práticas educativas. E aí, para finalizar essa ideia do respeito ao plurilinguismo e à diversidade cultural também, porque língua e cultura são indissociáveis, de fato, eu não sei se vocês conhecem aí os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os ODS, é conhecido também como o Projeto 2030, né? Alguém já ouviu falar disso? Estou vendo bastante gente balançando a cabeça aí. Na verdade, nesse projeto, em 2015, a Assembleia Geral das Nações Unidas, que é composta por mais de 190 e tantos aí Estados-membros da ONU, acho que 192, 193, eles criaram esse projeto com a ideia de que ninguém vai ser deixado para trás, usando um português bem simples. Então, ninguém vai ser deixado para trás, e para isso vamos definir metas que vão tocar diferentes âmbitos da sociedade, né? Socioambiental, econômica, institucional, educativa, etc. E aí, uma das metas abrange a educação. Então, aí na tela vocês estão vendo do 1 ao 17 esses Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, tá? Que de 2015 até 2030, esses 17 objetivos, com 179 objetivos e metas globais, devem ser atingidos, né? Gostariam que fossem atingidos. E aí, passando na página seguinte, Elvina, o quarto objetivo que fala sobre educação,
ele tem o interesse maior é garantir uma educação inclusiva, estava falando agora há pouco, né, sobre incluir, integrar e não excluir, garantir uma educação inclusiva, equitativa e de qualidade para todo mundo, e promovendo o que a ONU e a Unesco defendem muito, o aprendizado ao longo da vida, né? Para todo mundo de maneira igualitária. Esse é um dos objetivos do desenvolvimento sustentável. E o concurso Kamishibai Plurilingue, agora organizado pela Embaixada da França no Brasil, ele vem para responder também, vem como uma ferramenta em prol desse objetivo de desenvolvimento sustentável, favorecer práticas educativas que incluem e promovem a diversidade das sociedades. E aonde é que a gente vai começar? Dentro das escolas, porque é educação de qualidade e é esse indivíduo que está na escola que é o indivíduo de amanhã. Né? A gente está educando essa criança, esse adolescente para o amanhã. Então, para vocês visualizarem de uma maneira mais ampla, o quanto esse tipo de projeto realmente é urgente e faz parte de projetos maiores desenvolvidos pela ONU, pela Unesco e por outras organizações. Então, visto tudo isso, a gente percebe a importância desse tipo de prática educativa, que é o que vocês estão fazendo. Elvina, tu peux passer, s'il te plaît? Então, esse primeiro, a contextualização. Alguém tem algum comentário a fazer? Alguém gostaria de trazer alguma informação sobre esse primeiro momento de mise en contexte? Não? O Kamishibai. Então, o Kamishibai, como vocês podem ver pelo nome, é uma técnica de narrativa japonesa. Alguém escreveu algo aqui no bate-papo? Deixa eu ver. Narcele perguntando se Libras entra. Narcele, que curioso, né? Eu separei para compartilhar com vocês hoje. Eu descobri um Kamishibai numérique, digital, e aí eles seguiram as normas do Kamishibai do concurso, mas junto colocaram uma mulher narrando a história em língua de sinais, né? Então, como a gente está falando sobre inclusão, eu acho que faz todo sentido conseguir, até na última sessão, a Elvina pode confirmar, teve uma professora que perguntou sobre colocar o descritivo para deficiente visual, né? Então, tudo isso inclui os indivíduos com as suas singularidades, né? A Narcele escrevendo no grupo, temos uma aluna surda no grupo e intérprete, pensei na inclusão. Isso, audiodescrição, estou tentando lembrar esse termo, Narcele. Então, eu acho super interessante, acho que faz todo sentido. Então, o Kamishibai tem origem japonesa, o nome Kamishibai significa teatro de papel, e o teatro de papel que a gente vai usar neste concurso, ele é acompanhado do butai. O butai é o palquinho de madeira que vocês veem nas produções de Kamishibai. E como é que se deu a origem disso no Japão? Vocês podem observar pelas imagens que funcionava da seguinte maneira. Os contadores de história se deslocavam nas cidades com essa caixa, esse teatro de papel na bicicleta, para contar histórias. Isso lá no século VIII. E aí era toda a ludicidade presente aí pelas ruas do Japão. E eles só começaram a fazer isso porque eles eram atores do teatro mudo, de sombras e tudo mais, e eles perderam o espaço de trabalho. E aí começaram a se deslocar de bicicleta para ler o Kamishibai e também vender guloseimas. As guloseimas chamavam a atenção do público e eles também faziam o seu dinheirinho. Com o desenvolvimento tecnológico e a aparição da televisão, a televisão tirou o foco, né, para essa técnica de narração, e foi aí que o Kamishibai passou a ser importado, inclusive que foi para a Europa. O que a gente está propondo junto à embaixada, o Juralá e tudo mais, é
reutilizar a técnica japonesa de contação de história, mas enquanto ferramenta educativa, favorecendo o respeito à diversidade linguística e cultural. Então, vamos passar para a próxima, Elvina, por favor? Então, aqui nasce, lá na França, o concurso Kamishibai Plurilingue, no Brasil, também tem em Portugal e em alguns outros países, com o intuito de fato, mobilizar os idiomas. A gente tem uma regra de 4, né, para cada Kamishibai, mas esse é só o mínimo. Vocês podem usar quantos vocês quiserem, apesar de eu achar que é um pouco difícil usar mais do que 4, com toda a regra ali de transcrição e tudo mais que tem que ser feito. Mas, então, mobilizar os idiomas de um e do outro. Du la la significa d'une langue à l'autre. Então, mobilizar os idiomas de um e de outro para contar histórias ilustradas. E aí, vamos avançar, Elvina, s'il te plaît, para entrar, de fato, nas características do Kamishibai Plurilingue que vocês vão construir com seus alunos e que eu estou bastante curiosa para conhecer. Além de estar como formadora, eu vou participar do júri também. Então, eu vou descobrir, junto com os meus colegas, todos os trabalhos dos alunos de vocês. A gente está bem animado para isso. Então, o Kamishibai Plurilingue, 4 idiomas no mínimo na história, sendo uma língua de narração. A língua de narração é a língua portuguesa, é a nossa língua comum, é a língua comum na escola, tá? Então, a gente vai trabalhar a língua portuguesa. As frases, a narração em língua portuguesa, desculpa. As frases e as palavras que vêm em diferentes idiomas, elas são compreensíveis graças ao contexto, graças às ilustrações, e vocês vão perceber, um pouco mais à frente, eu vou mostrar estratégias de como colocar esses idiomas estrangeiros dentro da narração. E aí vocês vão perceber como eles vão ganhando sentido, né? Porque uma das perguntas que a gente se faz enquanto professor, que eu me fiz quando eu trabalhei com os meus alunos, era se de fato essa história ia ser compreensível para os outros alunos que iam ouvir depois. Então a gente vai entender ali por que é e como fazer. As palavras em diferentes idiomas, elas também são acompanhadas de suas traduções, pronúncias e gravação de áudio. Essa é uma regra também para constituir esse Kamishibai Plurilingue, e o júri vai olhar se todas as produções estão dentro das regras estabelecidas do concurso. Se, de fato, vocês não colocarem a transcrição fonética, por exemplo, vocês podem escrever como vocês pronunciam. É uma maneira mais informal. Vamos... Ai, passou já. Por que um Kamishibai Plurilingue, então? Para pensar nessa razão, a gente chega num monte de resposta, porque, de fato, é um recurso pedagógico bastante rico, que nos possibilita muitas coisas. Mas, tendo que citar uma dezena deles, e para não ficar uma lista muito exaustiva, eu consegui chegar nesses elementos. Então, para melhorar a habilidade, e aí em português, desculpe, para melhorar a habilidade de produção escrita em português, o nosso idioma materno, também em francês, em espanhol, em inglês, em italiano, em outros idiomas que forem aparecendo na narração de vocês. Para promover a criatividade, eu acho que o professor, mais do que ninguém, vê o aluno e consegue enxergar aí o que ele é capaz, até muito mais do que ele mesmo pensa ser, né? Então, vocês vão ver quanta coisa linda e criativa vai sair daí. Para tomar consciência da realidade plurilingue do mundo em que vivemos. E aí não é simplesmente tomar consciência da realidade plurilingue do mundo onde vivemos. É o fato de entrar em contato com o diferente de uma maneira respeitosa, acolhedora, empática, a um ponto de que a gente olha a diferença e a gente passa a olhar para nós, né? Há também essa ideia de comparação à língua, mas não comparação de colocar como melhor ou pior, mas comparar as estruturas linguísticas. Eu pensar, por exemplo, bom dia em português, bonjour em francês, buenos dias em espanhol, buongiorno em italiano. Olha só, todas essas palavras começam com B.
Então, será que essas palavras vêm do mesmo lugar? Elas têm a mesma família? Então, esse tipo de comparação, quando a gente passa a ter contato com o diferente, com o novo, a gente também olha para nós, né? Outro ponto importante para desenvolver uma escuta atenta e ativa, principalmente na geração atual, na geração dos nossos alunos, que a gente passou de um tempo, que eu não sei falar em português essa palavra, monocrona, monócrono, como é que eu falo isso? Quando a gente faz uma coisa só de cada vez, a gente presta atenção numa coisa só de cada vez. E a gente está vendo para uma geração onde eles estão totalmente tendo estímulos externos o tempo todo, com a internet, tudo na palma da mão, e aí perdeu-se o ouvir, a escuta atenta, né? Dar espaço à fala também do outro. Então, com o Kamishibai, a gente vai conseguir trabalhar essa escuta atenta e ativa. Primeiro, no momento de sensibilização, que é uma das etapas prioritárias ali da construção do Kamishibai. Quando a gente vai fazer a sensibilização, os ateliês de Ezeyolong, né, de despertar para as línguas, há uma escuta ativa para identificar os sons que vêm de outras origens, os sons das línguas estrangeiras. E depois vai vir a escuta atenta e ativa para os espectadores que vão ouvir os nossos alunos contando a história. Os nossos próprios alunos, quando eles forem ouvir outros exemplos de Kamishibai, eles também vão ter essa escuta ativa e atenta. Outro ponto é a imaginação, favorecer o desenvolvimento da imaginação e da construção de hipóteses. Fazer o aluno refletir, dar realmente margem à subjetividade, à imaginação, à interpretação, que muitas vezes que é muito individual. E aí a gente vai estar colocando um ambiente favorável para que ele também possa expressar aquilo que ele está interpretando naquela história. É dar voz ao nosso aluno também. Falar em dar voz, né? Aprender a narrar uma história. Os nossos alunos também serão narradores, também serão contadores de história, com tudo que abrange a narração, né? O ritmo, a entonação, a expressão, o corporal. Então, eles também vão desenvolver isso. Promover o trabalho em equipe, muito importante, trabalhar em equipe, a mediação, a autonomia. O trabalho em equipe também vai ser um momento onde a gente vai favorecer a escuta atenta, o respeito ao outro, dar o tempo de fala do outro amigo, respeitar a ideia do outro, mesmo que eu não goste e que eu, enquanto aluna, ache que isso não vai funcionar na nossa historinha, no nosso Kamishibai, a gente vai aprender a respeitar uns aos outros. Então, o trabalho em equipe nada mais é do que uma simulação da vida real, porque a nossa vida é em sociedade o tempo inteiro. Então, a gente começar com essas pequenas simulações aí, trazer as dores e delícias do trabalho em conjunto, é importante pensando no indivíduo do amanhã, que a gente está ajudando a educar. Desenvolver competências e atitudes positivas face às línguas e culturas. É normal o estranhamento. A gente estranha o que é novo, mas com esse tipo de projeto e com o empenho dos professores e da rede da escola toda que vai participar, a gente apresentar algo novo para o nosso aluno e mostrar a ele que a gente não precisa estranhar, que aquilo não é pior ou melhor, e comparar com a gente mesmo, isso é colaborar com a construção de uma atitude positiva e menos estereotipada de culturas, línguas e culturas. A gente tem estereótipos, e tal idioma, alemão. Eu já ouvi muitas pessoas falarem sobre isso em informações. Mas falar alemão, a gente tem a ideia que a pessoa é séria ou brava. Então, tem estereótipos que acompanham as línguas estrangeiras e as culturas. E esse tipo de trabalho rico em experiências que atravessam os muros aí, os nossos muros e os muros das escolas, esse tipo de experiência vai ajudar a desconstruir também estereótipos e construir representações de outros indivíduos e de outras nações de uma maneira mais respeitosa e também mais consciente, né, vindo da reflexão. Então, aí a gente já conseguiu citar
alguns benefícios, algumas vantagens de se trabalhar um Kamishibai plurilingüe. O Rafael está fazendo uma pergunta sobre o Butai. O Butai, Rafael, faz parte da construção. Vocês vão construir o Butai de vocês, tá? No meu grupo, quando a gente participou, os meus alunos, vocês vão ver uma foto que eu coloquei aqui, eles construíram o Butai com papelão. Com papelão e depois encaparam com papel colorido, cola para ficar bem firme. Dá para o marceneiro fazer, mas também é muito legal os alunos construírem, porque no livro de acompanhamento que vocês recebem, tem as medidas do Butai exatas. E na internet vocês encontram como construir um Butai de papelão. E aí dá para trabalhar em sala de aula, tá? Para a gente dar continuidade, eu gostaria de chamar atenção para uma produção, um Kamishibai em português, tá? Que foi criado pelos alunos do concurso de Portugal. A gente só vai ver um trechinho para vocês olharem aí como é que é construído, como é que eles construíram o vídeo, as imagens, a interação texto e imagem, a transcrição, só para a gente ter uma ideia. Elvina, você pode dar o play, por favor? Vamos ver se ele vai abrir, que aí o mundo a é nossa casa. História e ilustrações idealizadas e elaboradas pelos alunos da turma A do 4º ano de escolaridade da Escola Básica 2 de São Bernardo, sob a orientação da professora titular Francelina Capella e da professora de inglês Sofia Moreira. Ciao! My name is Dory. E sou uma andorinha do mar. Deram-me este nome em homenagem aos pequenos barcos nos quais os pescadores andavam à pesca do bacalhau em alto mar. Como ainda sou pipolina, acharam que este nome me assentava bem. Eu e as minhas companheiras fizemos grandes viagens desde o Polo Norte até o Polo Sul e dizem os humanos que durante a nossa vida conseguimos fazer tantos quilómetros quanto eles fizeram para ir à Luna. Aqui estou eu, junto à minha querida grand-mère, Marina. Ela está velhinha e já não consegue acompanhar o bando. Eu ainda sou jovem, mas desta vez não poderei fazer le grand voyage e vou contar-vos o porquê. Podemos dar um pause aqui, Elvina? Só para a gente analisar um pouquinho essa página. Obrigada. Primeiro, nós temos aqui no nosso concurso brasileiro o número de linhas, que não necessariamente é o mesmo número que foi usado em Portugal, tá? Então, vocês estão vendo que alguns parágrafos são bem grandões, mas é que cada um vai seguir as regras do seu concurso. Eu gostaria de mostrar aqui na parte de baixo, para vocês perceberem como que essa professora e esse grupo colocou a transcrição. Então, por exemplo, tous les jours, escreve exatamente como se pronuncia, tous les jours, e não a transcrição fonética como a gente vê no dicionário, por exemplo. Então, só para mostrar que pode ser tanto de um jeito quanto do outro. Então, essa criação, podemos voltar lá para a apresentação, Elvina, por favor? Essa é uma criação já para a faixa etária um pouco maior, não são crianças, e do concurso português. E aí eu queria mostrar para vocês uma outra coisa. Elvina, eu acho que eu te passei esse link no chat, ou eu te passo agora, peraí. Eu vou pedir para a Elvina compartilhar. Eu achei muito legal, e também tem Libras. Libras não, tem linguagem de sinais, mas não é a brasileira. Nesse que eu vou mostrar para vocês, vou compartilhar aqui. Todo mundo pode abrir, mas se a Elvina puder abrir e compartilhar essa página, eu agradeço. O Juralá criou na internet um site para o Kamishibai numérique. E aí, a gente consegue ir fazendo escorregando cada uma das pranchas como se a gente estivesse fazendo com a própria mão, né? Se fosse o Kamishibai manual. Acho que a internet do consulado ela não é muito boa, não vai carregar. Mas se vocês quiserem abrir ainda, enquanto a Elvina vai tentando abrir lá, experimentem uma história
e deem uma olhada como é legal essa interatividade dos alunos poderem usar isso na sala de aula para descobrir o Kamishibai. E aí vocês têm a opção da linguagem de sinais. Vocês estão vendo? Contem para mim se o de vocês carregou ou não. Carregou? Pronto. Tá. Então, é mais uma ferramenta para o momento de descoberta, para vocês mostrarem para os alunos de vocês, porque eles vão... É importante que eles vejam outras criações para poder criar deles. E é um jeito de fazer isso de uma maneira numérica, digitalizada e alternar um pouco a maneira de trabalhar. Tem uma resposta aqui. Neste concurso, o texto deve vir no verso, certo? Sim, Jaqueline. Daqui a pouquinho vai ter um slide que a gente vai falar sobre isso, mas ele vem no verso, sim. Vamos avançar, então. Depois eu gostaria que vocês olhassem esse site em casa, que é bem bacaninha. Podemos passar, Elvina, por favor? Você está no compartilhamento, mas não está no modo apresentação, ou tá? Ou tá carregando aqui para mim? Vocês não conseguem ver o meu... Agora eu tô vendo. Ah, tá. Agora eu tô aqui. Pode voltar uma página. Isso, obrigada. Então, as etapas, eu estava falando das etapas, sobre a sensibilização e tal. As etapas para a criação de um Kamishibai. A gente separa em 4 grandes etapas. A primeira delas é a descoberta. Então, a gente vai descobrir o que nós vamos fazer, conhecer outras criações. Vocês podem variar, colocar criações em espanhol, já entra aí até a sensibilização à diversidade linguística. Colocar criações em espanhol, criações em francês, em português, mostrar que outros países participaram, acho que isso pode ser motivador. E mostrar também criações diversas no que diz respeito à ilustração, ao tipo de texto, textos maiores com histórias menores, ilustrações super elaboradas com ilustrações menos elaboradas, para eles verem que todas as opções de criações são ricas e bem-vindas e dignas, né, do trabalho feito. Depois a gente entra na parte de investigação. Nesse momento da investigação, é o momento onde a gente vai usar uma abordagem de abertura e de descoberta à diversidade linguística, que a gente chama em francês de éveil aux langues. E nesse momento de investigação, claro que cada professor vai ter a sua estratégia, né, a sua técnica. Vocês, melhor do que ninguém, conhecem os seus alunos. Mas eu sugeriria partir do micro para o macro, conforme eu falei ainda há pouco. Na investigação, eu vou primeiro investigar quais são as línguas da minha família, quais são as origens da minha família, quais são as línguas do meu quarteirão, da minha comunidade, as línguas da minha escola, quais as línguas que aparecem na paisagem linguística do lugar onde eu moro. Então, a gente vai indo do micro, que é o meu núcleo familiar, para o macro, para criar um repertório linguístico, para a gente criar biografias linguísticas ali da sala de aula, e a partir disso, decidirmos quais línguas a gente vai inserir no Kamishibai. Tem escolas que vão usar as línguas das escolas, tem escolas que, além das línguas da escola, vai usar também línguas que vieram da biografia linguística dos alunos. Então, aí vocês vão ter uma diversidade grande para trabalhar. Nesse momento de investigação, é o momento onde vocês vão fazer os ateliês de éveil aux langues, os ateliês de descoberta, despertar para as línguas. E, Raíssa, eu vou usar uma aula toda, como é que eu vou botar em prática esses ateliês de despertar linguístico? Minutos que já vão fazer o que a gente precisa, que é aguçar a curiosidade e mostrar essa diversidade presente. Depois, nós vamos para a parte de criação. Nesse momento de criação, eu estou dividindo com vocês a sequência que eu usei com os meus alunos, que nós criamos. Então, primeiro, escolher a história. Nós vamos pegar uma história já existente e fazer uma releitura, ou nós vamos criar uma história nova?
organizar a sequência dessa história, fazer um rascunho de cada etapa, o rascunho do que seria cada prancha, para saber se está dentro do limite de linhas, para saber se a ordem vai ser aquela mesma. A gente tem um tempo aí antes de fato, escolher e começar a ilustrar. Então, vamos fazer os rascunhos, depois escrever o texto, inserir, depois do texto escrito, inserir os elementos em língua estrangeira. Por que depois do texto escrito? Porque vocês vão perceber palavras que se repetem e que vão... Se eu pegar a mesma palavra, pintinho, que aparece no texto todo, como ela se repete muito, como as imagens estão ali ilustrando o pintinho, se eu colocar ele, pintinho, em outro idioma, não vai dificultar a compreensão. Então, é por isso que a gente vai fazer isso depois do texto já escrito em português. E, por fim, fazer as ilustrações e finalizar o trabalho. Essa seria uma ideia de passo a passo para esse trabalho. Lembrando que esse ano é o primeiro ano e nós tivemos o lançamento um pouco tardio. Para os próximos anos, já foi tomado isso em consideração, levado em consideração, para ter um pouco mais de tempo para trabalhar o Kamishibai, tá? Mas ainda assim, ainda dá tempo. Vocês têm quase 2 meses, 1 mês e meio. Vamos avançar então, Elvina, por favor. No momento de investigação, pode voltar isso. Sensibilizar os alunos às línguas presentes no ambiente escolar e social, tomar consciência da riqueza dos repertórios linguísticos dos alunos e das famílias, começar a coletar palavras e línguas e aplicar a abordagem de Eveillolong. Lembrando que a gente vai ter um repertório linguístico formado de várias palavras, vários bonjour em vários idiomas, né, vários boa noite, vários eu me chamo, e depois a gente vai usar isso para o nosso texto. Podemos passar, Elvina, por favor. Desculpa. A criação. Então, para o momento da criação, é importante que a gente possa solicitar o trabalho em equipe. É um trabalho feito em equipe, não é um trabalho individual. Ainda que vocês possam pedir para os alunos fazerem algo em casa, como aplicando aí uma pedagogia, sei lá, uma classe invertida ou algo assim, esse aluno pode fazer as buscas em casa, ele vai, de fato, precisar coletar as origens dele, os idiomas e tudo mais, mas o trabalho vai acontecer realmente em sala de aula, em grupo, o trabalho da criação mão na massa do Kamishibai. A gente vai pensar, quando a gente trabalha em grupos, que nem todos os nossos alunos têm as mesmas habilidades. E aí também entra uma questão extremamente rica. O que cada um dos nossos alunos vai poder trazer, contribuir para esse trabalho ser realizado? Então, a gente tem a Bruna, que é muito mais habilidosa com criação artística, e a gente tem a Camila, que é muito boa para desenhar. E aí depois tem o Lucas, que é muito bom para diagramação de texto. E aí o outro, então cada um vai ter o seu papel dentro desses grupos. Cabe a quem determinar esses papéis? Os próprios alunos vão demonstrando os interesses, vão mostrando as habilidades que eles têm. O professor ele se mantém como mediador, como animador, como motivador. Então, se precisar, eu acho que você poderia fazer tal coisa, né? Tá vendo que um aluno está frustrado fazendo algo que ele não está se dando tão bem quanto o outro aluno se daria por ter mais habilidades, a gente vai lá com um jeitinho conversar, tentar encontrar outras funções, mas o grande ponto aqui é que todos possam contribuir com o que tem de melhor, né? Enquanto habilidade. A gente fala muito sobre habilidades múltiplas, né? Tem gente que usa o termo inteligências múltiplas, eu prefiro habilidades múltiplas. Então aí a gente vai botar em prática as habilidades múltiplas dos nossos meninos e meninas. Na criação do nosso Kamishibai, nós temos a oportunidade de desenvolver a argumentação. Os nossos alunos têm a possibilidade de aprender a argumentar, negociar, explicar, definir o que quer, reformular num idioma ou no outro. São habilidades, competências úteis em sala de aula e que vão ser úteis em todos os âmbitos da vida deles. Saber argumentar, negociar e explicar.
não gosto disso, não quero tal coisa no Kamishibai, acho que não seria legal. Mas por que não seria legal? Qual seria uma outra opção? Vamos chegar num consenso? Vamos aprender, né, de uma maneira democrática e com argumentos plausíveis, chegar a uma conclusão? Então, é importante para eles esse momento de criação também para o desenvolvimento dessas competências, dessas habilidades. No momento de criação, onde a gente já escolheu as línguas que a gente vai colocar no Kamishibai, é um momento de valorização. Essa língua ela vai ganhar um lugar diferente do que a gente tinha até agora. Nós vamos colocar ela numa história, ela vai ganhar uma vida diferente, um significado diferente dentro do nosso ambiente escolar. Então, valorizar as línguas das famílias, das comunidades e das crianças, e aí produzir, fazer uma conexão entre as línguas, é o que eu usei o exemplo do Bonjour agora há pouco, mas observar, né, a construção, língua tem sufixo e prefixo, qual é a posição, onde é que vem o sujeito, onde é que vem o verbo, onde vem o predicado, será que elas têm a mesma construção? Então, pensar e fazer conexões, isso é a interdisciplinaridade, né? A gente vai fazer conexões entre os idiomas, mas também, de repente, entre outras disciplinas, porque vocês vão trabalhar, não necessariamente, mas podem trabalhar com colegas de outras disciplinas nesse projeto. E aí, por fim, produzir e transcrever os sons das línguas que vocês escolheram, tá? Vamos passar para a próxima, por favor. Aí, eu fiz um pequeno testezinho verdadeiro ou falso, que eu vou pedir para Elvina, você consegue compartilhar? Já está no chat. Lá no começo, né? Porque teve um monte de conversa Eu primeiro. depois. O primeiro. O primeiro link, o segundo, que o primeiro é meu. O segundo link do Geniali, se vocês puderem abrir, tá em português. E é só para eu saber como é que vocês refletem sobre o despertar as línguas. São 4 perguntinhas para escrever verdadeiro ou falso. E aí, Elvina, se você puder abrir, por gentileza, o compartilhamento, a gente vê o link juntos. Mas ainda sem fazer as respostas. Vou dar uns minutinhos aí para vocês pensarem. Desculpe, onde que está o link que eu não encontrei? É o primeiro link do chat, eu vou reenviar. Só me dá um minutinho, peraí. Tá já. Uhum. Vou pegar ele aqui. A gente vai ter outro depois. Então, eu estou colocando esse de agora. Acabei de publicar no chat. Tá. E aí, o segundo eu vou pegar também. Obrigada. De nada, Camila. Então, lembrando que é sobre o despertar as línguas, né? O éveil aux langues. Então, vocês acham que esses ateliês e essas atividades para despertar a diversidade linguística, eles vão servir para favorecer o engajamento, a curiosidade e o interesse das crianças pelas línguas e por seu aprendizado? Vocês acham que é verdadeiro ou falso? E aí a Elvina vai responder aí com a resposta de vocês. Verdadeiro ou falso? Ninguém quer falar a resposta? Elvina, você pode responder? O que você acha?
É verdadeiro? Clica para a gente ver. Então, ela é verdadeira, de fato, para favorecer o engajamento, a curiosidade e o interesse das crianças pela língua e, de repente, até, por que não, pelo aprendizado desse idioma. Tem uma historinha de uma das formatrices do Julala, que conta que depois das atividades de éveil langue, o aluno um dia saiu da escola e falou que queria aprender todas as línguas do mundo. Então, realmente favorece essa motivação. Vamos para a próxima pergunta. Então, os ateliês de éveil langue, de despertar linguístico, sensibilização, eles servem também para diferenciar bem o tempo escolar, onde a gente aprende, e o tempo de lazer, onde a gente se diverte? Falso. Falso. Vamos clicar. Falso, né? Dá para a gente fazer tudo ao mesmo tempo. Brincando e aprendendo. Próxima pergunta. Valendo, é tipo Silvio Santos, né? Para não exigir muito esforço dos alunos e não deixá-los cansados? Falso. Falso. E a próxima? Para que as crianças não pensem que as línguas estrangeiras são algo sério? Também é falso. Na verdade, tudo é o oposto disso, né? Tudo é o oposto disso quando se trata de sensibilização à diversidade linguística. Vamos voltar para o PowerPoint, Elvina, por favor? A gente passa para a próxima página. Então, aqui, sobre o éveil langue, tem sido... Pode dar mais um clique, Elvina. Já tem sido comprovado em muitas áreas aí de pesquisa e estudo que jogos como os jogos que a gente propõe para o éveil langue, para a sensibilização linguística, promovem, sim, o engajamento, e não só para isso, jogos de maneira geral, inclusive o Kamishibai, como algo lúdico, vai ter esse mesmo papel. Promove, então, o engajamento, a aprendizagem, a memorização, através dessa experiência lúdica e concreta. Então, o jogo também vai trazer questões da vida social, que é a frustração, o fracasso, às vezes perder para eles é muito difícil para alguns alunos. Os jogos, então, eles vão desenvolver essa capacidade aí de compreensão, desenvolver a criatividade, motivar o aprendizado e motivar também o trabalho em grupo e social com os nossos alunos, entre eles e deles com a gente também. Podemos passar, Elvina, por favor. Eu gostaria de aconselhar vocês a verem esse vídeo. É um vídeo em francês, não vou colocá-lo aqui agora, porque nem todo mundo vai acompanhar em francês, mas depois vocês colocam a opção de legendas, né? Ela vai tratar, é uma formatriz do Lala, que vai abordar o que é, então, essa sensibilização às línguas e às etapas, e vai falar um pouquinho sobre isso. É um vídeo bem curto, mas de 2 minutinhos, mas super esclarecedor, tá? Podemos avançar. Mais um quiz, é o segundo que eu mandei no chat. E agora eu quero que vocês selecionem nesse site a afirmação correta. Lembrando que mais de uma afirmação está correta para cada uma das partes. Então, aí vocês têm 4 afirmações. Marquem quais são as corretas. Depois a gente vai discutir. Por favor. A gente tem 4 primeiras afirmações. Ainda sobre a sensibilização linguística.
Me avisem, por favor, quando vocês tiverem terminado. São duas séries de 4, é isso? Isso, 2 séries de 4. Agora acho que todo mundo já fez. Vamos passar, e aí vocês vão falando, e a Elvina vai clicando, porque é ela que está com a mão aí na página. Então, afirmações corretas, a gente tem mais de uma afirmação correta. Segundo a opinião de vocês e as experiências de vocês, nos ateliês de despertar linguístico, de sensibilização, o professor é especialista da língua-alvo? Há uma sensibilização à diversidade linguística e uma comparação sobre elas. O adulto é animador e facilitador, mas não domina todas as línguas. Há uma reflexão sobre o meio ambiente linguístico das crianças e da escola. O que vocês marcariam aí como afirmação correta? Deixa eu ver se alguém escreveu aqui no chat. Ó, a Fernanda colocou que a 2, a 3 e a 4 são corretas. A Bruna também, 2, 3 e 4. Alguém tem uma resposta diferente? Não? Elvina, você pode clicar e passar? Isso, as 3. Olha, certinho. E a próxima. O objetivo é o estudo de uma só língua. As atividades de sensibilização às línguas são para todos os alunos, não importa se eles pratiquem 1, 2, 3 ou mais línguas do seu cotidiano. A atitude ideal do professor que trabalha com sensibilização às línguas é acolhimento, abertura e livre de discriminações. A língua utilizada em um ateliê de sensibilização às línguas é a língua comum, ou seja, a língua portuguesa no nosso contexto. Quais vocês acham que são afirmações corretas e quais não são? Quem quiser escrever no chat. Também a 2, 3 e 4? Bruna, Jaqueline, Fernanda. Então, vamos marcar. Elvina, por favor. Exatamente. Então, as ideias sobre a sensibilização linguística dentro da cabeça de vocês, os pensamentos estão super de acordo com o que esse projeto acredita. Vamos voltar para o PowerPoint. A gente já vai se aproximando aí do fim. Pode passar? Aí a gente se pergunta, como acomodar diferentes idiomas em sala de aula? Eu coloquei algumas possibilidades aqui, muito simples, mas no final, na bibliografia e nos links que eu gostaria de compartilhar com vocês, vocês vão ter outras ideias. E na internet também muitas coisas. Então, atividade de Veiolongue, atividade em parte sobre as línguas escolares, mas em parte também sobre as línguas que a escola não ensina e que não pretende ensinar. Então, a gente não precisa se resumir única e exclusivamente às línguas da escola, mas a gente está falando de trazer a língua da criança para a escola, a língua da comunidade para a escola. Tudo de uma maneira muito lúdica. Por exemplo, um dominó plurilingüe, que é uma atividade, aliás, no site também, nos recursos que eu vou deixar à disposição, tem um site do Julalá que é só para jogos. Todos os jogos para download. Então, vocês conseguem pegar qualquer um deles para usar em sala de aula. Mas, coisas que a gente não precisa de material. Pode avançar, Elvina, por favor. Bom, primeiro tem uma citação antes de mostrar o que eu queria. As pesquisas mostraram que as atividades de Veiolongue podem permitir desenvolver nos alunos as representações positivas
quanto à diversidade linguística e cultural, e a aumentar a motivação deles para o aprendizado das línguas e construir atitudes favoráveis ao processo de aquisição ou de aprendizagem das línguas estrangeiras. E aí a gente tem alguns exemplos muito simples na página seguinte, que não precisa de material fora. Então, por exemplo, ler uma mesma história em inglês e em português. Eu posso pegar uma história que já é muito conhecida, que faça parte aí do nosso imaginário literário, dos nossos alunos, e trabalhar em 2 idiomas diferentes, justamente para compará-los, os 2 textos, identificar elementos-chave, identificar palavras que são parecidas, para começar a fazer essa reflexão sobre a diversidade. Em uma história em inglês e em português, ou uma em português e mais 2 em idioma estrangeiro, ou comparar uma única página, ou comparar um único parágrafo da história. A gente pode trabalhar um parágrafo em cada idioma, eles já conhecem a história, já faz parte do conhecimento deles. Uma outra opção, que também não precisa de nada, aprender a cantar Parabéns a Você em 3 línguas diferentes. Ele vai identificar uma melodia, ele vai observar a presença de onomatopeias que mudam de um idioma para o outro, né? Identificar sons e também, claro, identificar elementos-chave e compará-los. A gente pode também propor, isso é muito legal, eu fazia com eles, escutar cada manhã uma música em uma língua diferente. E eles vão ficando aptos a identificar os sons e, a partir disso, identificar de que língua estrangeira a gente está falando. Né? Eu apresentar uma contina em uma língua estrangeira sem dizer qual é a língua estrangeira, depois de algumas aulas, de algumas sequências de ateliês, eles já vão ser capazes de identificar a língua eles mesmos através da escuta ativa, atenta, da observação e da comparação, e também da memorização. A gente pode pedir, por exemplo, para os pais escreverem a palavra bonjour, bom dia, né, em uma língua que eles conhecem em casa. Se o pai não conhece nenhuma língua, em uma língua que eles gostariam de conhecer, ou na língua que a bisavó, da origem da bisavó, mas trazer a mesma palavra bonjour escrita em outros idiomas. Depois a gente vai fazer uma coletânea de todas essas palavras trazidas pelos alunos para observá-las, para recopiá-las, criar o nosso repertório linguístico, para aprender a pronunciar, para comparar. E aí, pouco a pouco, sem muito preparo prévio, a gente já consegue, 5 minutinhos por aula, fazer uma sensibilização linguística. Isso são exemplos muito simples. Se vocês tiverem tempo, disposição de se aplicar mais nesses ateliês, aí tem lá no site do Dulalá um monte de proposta interessante. Vamos avançar, então. Aqui, ainda que esteja em francês, eu gostaria de assistir 1 minutinho com vocês, para vocês verem qual é o meu objetivo aí, trazer esse vídeo. Eu quero que vocês observem, para trabalhar os bom dias multilingües, que vocês observem como a professora trabalha a leitura de um livro, trazendo a sensibilização a outras línguas estrangeiras. Então, como que é a dinâmica dessa leitura para trabalhar os bom dias multilingües? E esse é um recurso que está disponível no site do Dulalá. Vamos ver só 1 minutinho, por favor, Elvina. Cette séance va permettre aux enfants de se familiariser avec des bonjours multilingues à partir de l'album Les Langues de Chat. Au cours des activités présentées, ils vont découvrir... Pode passar, Elvina, no momento em que ela começa a ler, por favor. Como está em francês? Aí. Mais um pouquinho? Um pouquinho mais. Aí, tá ótimo. Est-ce que vous vous souvenez le nom de la langue? C'était un petit peu compliqué. Albanais. Très bien. Alors, est-ce que vous vous souvenez comment on comptait jusqu'à 3 en albanais? Non. Et en anglais? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et en espagnol? 1, 2, 1, 2,
13. Et on l'avait vu aussi en russe? Super. Et donc, et en albanais, ça faisait nie, di, tre. Donc, ça, c'était Léon qui avait appris à parler albanais à Olivia. Aí a descoberta dos bons dias. Então, com essa leitura, pode deixar tocando, Elvina. Tem áudio. Chargé de vous transmettre quelque chose. Est-ce que vous voulez savoir? Uma mensagem. Agora eles vão ouvir. Nous a envoyé une carte postale. Et donc, je vais vous la faire écouter. D'accord? Donc, il faut être très attentif. Bonjour les amis. Vous allez bien? Je suis Olivia. Vous vous souvenez de moi? Oui. Aujourd'hui, en cherchant mon loulou-chat dans le quartier, j'ai rencontré plein de gens différents qui parlaient plein de langues différentes. Et comme j'ai entendu que vous étiez de très bons détectives, je me suis dit que peut-être vous pourriez m'aider à comprendre ce que tous ces gens m'avaient dit. Je vous les fais écouter. Vous êtes prêts? Oui. Ouvrez grand vos oreilles. Alors, on va écouter ce qu'elle a entendu. Agora eles vão ouvir. C'est du quoi? Hola. Salut. Hi. Bonjour. Ni hao. Salam alaikum. Ani sogoma. Привет. Bonjour. Alors, qu'est-ce que Olivia a entendu? Bonjour. Elle a entendu bonjour. Pode pausar, por favor, Elvina. Elle a entendu. Então, aí, ela vai... lembrando que o contexto lá, a língua comum é o francês. Nós estaríamos lendo um livro em português. Cada idioma estrangeiro, cada possibilidade que ela encontra de trazer algo do repertório linguístico que os alunos já viram, ou trazer algo novo, ela para a história e traz esses idiomas. No final, quando ela bota os bons dias de diferentes línguas para ouvir, que é a mensagem secreta, ela coloca os alunos numa situação de detetives, como se eles fossem descobrir que línguas, como se eles fossem, não, para eles descobrirem quais línguas foram usadas. Esse é um papel que a gente pode usar bastante em sala de aula. Detetives de línguas e também expert. Se a gente tem alguém que realmente tem um bom nível em algum idioma, porque é bilíngue ou porque vem de uma família que fala, ele pode vir a ser o expert daquele idioma na nossa sala de aula. E aí, como é que fala em tal idioma? E esse aluno vai trazer para nós, ensinar os colegas a falar aquela coisa. Então, são dois papéis que a gente pode trabalhar, e outros também, mas de imediato, esses dois, nas atividades de sensibilização linguística, tá? Esse videozinho é super bacana, também aconselho vocês a assistirem, porque ele vai fazendo pausas e ela vai explicando o que ela está fazendo em cada etapa. É bem interessante para a gente entender o funcionamento e a dinâmica dessa leitura. Vamos voltar para o PowerPoint. Passar. Isso, obrigada. Outra atividade de Eveillolongue é a flor pode ser a flor do bom dia, mas a gente pode adaptar ela para qualquer outro idioma. Então, cada pétala, ela vai ter uma cor diferente. Por exemplo, a cor amarela é a cor das línguas que eu falo. Então, eu escreveria lá bom dia em português e para colorir em amarelo, porque é a língua que eu domino. O rosinha são as línguas que eu não falo, mas que eu compreendo. Então, aí eu vou descobrir como que é o bom dia em chinês, sei lá, porque eu sei falar e sei compreender chinês, mas não falo. E aí eu vou escrever. O azul, as línguas que eu gostaria de aprender.
O verde, na verdade, o verde ali, a gente botou um exemplo como bonjour, porque é a língua comum, a gente poderia colocar o português. As línguas que eu falo, mas que eu não ouço. E o meu nome, no meio. Então, aí, para cada corzinha, a gente pode escolher um vocabulário diferente para trabalhar. Então, eu quero trabalhar o material escolar, eu vou aprender a falar caneta na sensibilização linguística em vários idiomas. A gente monta uma florzinha de caneta, né, a flor das canetas em diferentes idiomas, para colorir cada pétala de uma cor e de acordo com o idioma que eu falo ou não. Outra opção, pode passar, por favor, Elvina. Para vocês trabalharem o éveil aux langues, é através do site que se chama Lexilala. No site Lexilala, que é o site do Djulala, nós temos um repertório linguístico sobre todo o vocabulário essencial no ambiente escolar. E é bem diverso mesmo. A gente entra lá, tem a barra de pesquisas e você coloca estrela. No ambiente escolar não vai ser estrela, mas recreio. Pode ser a estrela da sala, né? Recreio. Aí vai aparecer num monte de idioma estrangeiro a palavra escrita, como vocês estão vendo aí, que tem em árabe, em inglês, em hebraico, em turco, em russo. E no mesmo lugar, como se pronuncia. A gente vai clicando no fonezinho e aprendendo a pronunciar. Porque, lembrando, o professor não domina a língua no éveil aux langues, na sensibilização linguística. Mas a gente consegue se preparar um pouquinho antes para aquele dia, ouvir em casa, ver como é que fala aquela palavra. O aluno também, pode ser uma tarefinha para ele. E esse site vai ajudar bastante a gente. O Google também, mas eu gosto dele porque ele é educativo, ele é ilustrado, e acho que faz mais sentido. Tá? Então, fica como sugestão. Elvina, tu peux passer, s'il te plaît? Avançando aí, vers la fin, indo para o final, uma das etapas importantes da criação do Kamishibai é a divulgação. O nosso trabalho merece ser visto, o trabalho dos nossos alunos. E aí, para que vai servir a divulgação? Entre muitas outras coisas, valorizar a criação dos nossos alunos, reforçar a coesão do grupo, que já foi criada durante o processo de fabricação do Kamishibai, tornar o plurilinguismo visível na escola, montar uma apresentação para os pais, tornar o plurilinguismo visível à comunidade, né? E também tornar o trabalho que vocês executam na escola de vocês visível para a comunidade, visível para outras instituições escolares que podem se espelhar pela iniciativa que vocês estão tendo. Deixar as crianças experimentarem todos os papéis em torno da narração. Então, a gente vai ter aluno que vai ser espectador um dia, no outro dia vai ser ouvinte, no outro dia vai ser leitor, no outro dia vai ser mediador. Fazer uma alternância. Quando nós participamos do concurso, os meus alunos leram a historinha deles em várias salas de aula da escola. Todas as manhãs a gente tinha um cronograma e eles iam com o butai e eles iam contar a história. Mas não dava para eu mandar 25 alunos em cada sala contar a historinha. Então a gente se dividia, iam duplas, iam trios e cada vez eles trocavam de papéis. Hoje eu vou ser a narradora. E minha colega vai ser a mediadora. A mediadora vai ajudar a organizar, né? Vai acompanhar os espectadores, de repente está acontecendo alguma coisa, ou eu quero fazer um elemento sonoro com papel, com alguma coisa, o mediador está ali para fazer. Então, alternar esses papéis da narração. Tudo isso para mostrar com orgulho, né? Eles mesmos tendo orgulho da criação que eles fizeram, do que eles aprenderam. E aí a gente sai do micro de novo, que é a nossa sala de aula, indo para o macro e levando essa necessidade, não só necessidade, mas o ideal do concurso, aliás, levando o ideal desse concurso, que na verdade, não é ganhar o prêmio ou não, mas é valorizar o plurilinguismo e tornar esse plurilinguismo público e que as pessoas tenham consciência da riqueza dessa pluralidade. Então, aí a gente sai do trabalho do nosso grupo e passa a tornar isso
externa e visível para os outros. A divulgação ela é de extrema importância. Também para os pais dos alunos, que às vezes têm um pouquinho de receio, hesitam um pouco em compreender o trabalho mais lúdico. É uma oportunidade também dos pais verem que o trabalho que vocês fizeram em torno de algo tão lúdico deu resultado a uma coisa que tem um significado e trouxe muito aprendizado para os alunos. Também vale a pena por isso. Elvina, podemos passar, por favor? Esse daí, essa página, são os meus meninos lá de 2019 e 2020, eles já até saíram da escola, no processo de criação do Kamishibai deles. Então, a Lara trabalhando ali no butai, encapando o butai que foi feito de cartolina, todos juntos nas ilustrações. Uma delas era melhor em desenhar, ela desenhou, e eles queriam que tivesse o mesmo traço, então ela desenhou todas as flores de todas as páginas, e os alunos pintavam de cor igual, e foi muito interessante, e vale dizer que a aproximação que houve entre eles, enquanto grupo, foi linda, mas mais do que isso, a aproximação e confiança que eles desenvolveram comigo, e de mim com eles. No final das contas, a gente cria um laço com esses alunos que a gente vai levar para sempre, enquanto educador, e eles enquanto alunos também. Ficou a turminha do meu coração. E ali antes, na página anterior, tem um... Volta para mim, Elvina, por favor. Tem um dia que eles leram a historinha. Então, ali embaixo, tô eu, o Rafael e a Lara. Eles fizeram uma leitura numa apresentação que tinha na Aliança Francesa de Florianópolis, e aí, de fim de ano, assim, e aí eles foram ler. E foi muito interessante vê-los vencer a timidez de falar uma língua estrangeira, né? Não se preocupar com erros de pronúncia, e foi bonito o desabrochar todo desse projeto. Para a gente concluir, podemos ir para falar sobre o ritual para contar o Kamishibai, quando os seus alunos forem os contadores. Na técnica japonesa, eles usam esse yoshigi aí, que é um negocinho que faz barulho, né? A gente poderia usar um sino, a gente poderia usar uma palma, estalar de dedos, qualquer coisa que vai chamar a atenção do público, que agora a gente vai começar. Agora a gente está criando um ambiente de fantasia e de magia e vamos para a leitura do Kamishibai. E é muito legal, e aí também precisa de um mediador, pedir ajuda para o público, para as onomatopeias, por exemplo. E o gatinho fez miau. Todo mundo vai fazer miau, e todo mundo vai fazer miau. E aí, em um outro idioma, o miau se fala de um outro jeito, ou o cachorro se late de outro jeito. E a gente vai repetindo essas onomatopeias com o grupo de espectadores, para realmente criar uma atmosfera também de todo mundo estar inserido naquela leitura. Então, vocês podem aplicar um ritual que vocês quiserem, mas é interessante criar mesmo esse ritual, de ter musiquinhas, de ter o corpo servir para fazer sons e chamar a atenção. Podemos avançar, Elvina. Algumas orientações para a criação do Kamishibai. Primeira, se ele for uma releitura de uma história já existente, é necessário fazer uma adaptação, porque vocês têm limite de linhas, porque a gente vai inserir língua estrangeira. Então, é uma releitura. Pode acontecer, se vocês preferirem fazer uma releitura ao invés de criar uma história original. Porque uma questão recorrente nas conversas com outros formadores e com outros grupos é, de fato, que história escolher? Uma história conhecida? Cria uma nova? Na verdade, tudo é possível desde que seja adaptado ao formato Kamishibai, que é as pranchas, o número de linhas, as ilustrações e tudo mais. Podemos passar? Se o Kamishibai for... Não, essa já foi, perdão. Aí, no Kamishibai, a interação texto e imagem é extremamente importante, porque é o que vai facilitar a interpretação. O espectador só vê a imagem, então tudo que ele tem é o que ele está ouvindo, e às vezes é em língua estrangeira. Então, para facilitar a compreensão,
as imagens são importantes. Por que eu estou dizendo isso? Imagens em aquarela são muito apagadinhas, imagens com um traço muito fino, as pessoas que estão mais distantes não conseguem identificar os traços. Então, é importante que seja algo claro e visível. E retomando os elementos principais daquela página, para realmente fazer sentido. Na página seguinte, eu trouxe outras imagens também, para vocês perceberem como que como que eles casam aí a prancha. A parte da frente ilustrada e a parte de trás vem com um mini desenho da página da frente, para eu saber com que página ela casa, o textinho e a transcrição e a tradução. Tá? Esse daí é de uma turma de crianças pequenas, né? Maternal. Então, o textinho é bem pequenininho e as imagens foram feitas com bastante trabalho manual, o que é ótimo para desenvolver a habilidade motora nessa faixa etária. É muito importante vocês enumerarem as páginas e é muito importante colocar uma imagem pequenininha que corresponde à ilustração, porque na hora de organizar as pranchas, isso vai facilitar bastante, tá? Principalmente se forem pessoas como eu, com TDAH, que é super complicado de organizar. Então, isso facilita, tá? Podemos passar. O Kamishibai de vocês, dos alunos de vocês, ele deve conter entre 8 e 14 pranchas, incluindo a capa. Dessas 8 a 14 pranchas, incluindo a capa, o volume do texto vai precisar ser respeitado. Então, a gente não pode exceder 500 caracteres por prancha. Não é assim, 501, ok. A gente não vai escrever 600, 700 palavras. O que dá aproximadamente 6 linhas, se eu tiver um tamanho 12 de fonte. Aproximadamente 6 linhas, já com as línguas estrangeiras, tá? Sem considerar o rodapé. Para os alunos menores, esse volume de texto pode ser reduzido e até seria um conselho. O Kamishibai é feito para ser lido em grupo, então os espectadores, eu falei isso agora, né? Os espectadores permanecem longe, então as imagens têm que ser claras. E o formato de cada uma das pranchas ilustradas é de 37 por 27,5. E aí depois vai ter o formato certo do butai também, para que as pranchas possam encaixar e serem puxadas sem precisar ficar enterrando. A próxima página, Elvina, por favor. Tem uma pergunta aqui. Para o concurso é obrigatório o momento de divulgação ou somente o meio da narração? Fernanda, a divulgação que eu citei aqui, que é importante, não tem a ver com um concurso. Os júris não vão olhar se você divulgou esse trabalho na sua escola ou não. O júri vai analisar as produções, se respeitaram, se elas respeitam as regras. Agora, é uma dica para a sua escola, né? Para que a comunidade veja o que vocês fizeram, para que os professores também, os pais e tudo mais. Mas não é um critério a ser julgado e analisado, tá? As ideias diferentes aqui para vocês inserirem os idiomas estrangeiros dentro do texto de vocês. Aqui eu separei 4 mini textos de produções de Kamishibai e eu quero falar sobre cada uma delas. A primeira palavra, o primeiro texto, que é o em azul, está escrito lá. Là, il rencontre un éléphant à qui il dit namasté et il décide de jouer à cache-cache. Esse parágrafo repetiu no texto a palavra bonjour. Bonjour foi citado em vários momentos do texto. Por isso, foi escolhido essa palavra, que é uma palavra repetida, para aparecer em uma língua estrangeira, porque a compreensão não vai ser prejudicada, já é uma palavra que está inserida dentro da história e todo mundo já está habituado com ela. No amarelinho a gente tem et parfois s'endorme avec une petite berceuse e um idioma estrangeiro. Nesse caso, a gente pode pensar que nesse diálogo aí, um novo personagem chegou. E esse novo personagem que aparece na história pode ser o personagem que vai introduzir a língua estrangeira.
Aí a gente tem é como se tivesse alguém falando alguma coisa, 2 pontos e alguém está falando. Então, esse novo personagem que aparece, ele traz uma nova língua. E cada vez que aparece um novo personagem, ele pode trazer uma nova língua. É uma outra estratégia para inserir os idiomas. No laranjinha, sans même lui dire bonjour, elle lui pose la question en son entier. E eu não sei pronunciar essa frase, infelizmente eu não olhei antes. Mas aí ela fez a pergunta em um outro idioma. E é outra pessoa falando. Trocou o personagem, trocou o idioma. Outra possibilidade é como na quarta imagem, que na ilustração os alunos decidiram inserir os textos. Então tem pequenas palavras ali na ilustração em língua estrangeira. Então, para solicitar uma reflexão aí e a curiosidade acerca da grafia, porque o aluno ele está vendo a imagem, o espectador, e ele está ouvindo que eu estou falando bonjour, mas ele nunca viu a palavra bonjour escrita. Só que aí, na ilustração, a gente pode acrescentar essa palavrinha para aguçar a curiosidade. E a gente também tem a opção de colocar a língua estrangeira em rituais e músicas que possam ser integradas à história. Então, são algumas diquinhas aí de como inserir esses idiomas. Vou ver uma pergunta aqui no chat. Quantos alunos por grupos? Rosimeire, eu acho que não tem limite de alunos por grupo, né, Elvina? Não temos limite, mas acho que um grupo entre 4 alunos e 25 seria ótimo. Para não fazer um grupo muito grande. E nem muito pequeno. Perfeito. Et est-ce que chaque planche doit contenir les 4 langues? Cathy, essa é uma pergunta que eu não vou saber te responder. Eu vou pedir para a Elvina verificar com a Claire Loyal. Quando eu participei, as regras eram da França. Eu acredito que sim, mas eu vou pedir para a Elvina confirmar e responder vocês. Você entendeu a pergunta, Elvina? Sim, vou verificar e vou pôr essa informação no e-mail. Se são 4 línguas no Kamishibai total, ou se cada plancha tem que vir com as 4. Vou verificar e vou mandar isso depois. Eu também não me lembro. Vamos passar para o próximo slide, por favor. Aqui a gente tem os recursos que eu citei para vocês, a citografia de referências recomendadas pelo Dulala, aqui todos os jogos para os ateliês de éveil au langue, de sensibilização linguística, mais jogos aqui, o joguinho de biografia linguística para vocês trabalharem, e aqui tem todos os acompanhamentos. Esse é feito pelo Dulala, e esse aqui foi uma outra organização que participou do concurso, que fez um livret aí de criação à execução, que eu achei muito legal. E aqui tem o nosso Kamishibai vencedor do Brasil, que eu quis compartilhar o trabalho desses alunos aí para vocês. Terminei o que eu tinha me proposto a fazer. Gostaria de saber se vocês têm perguntas. Se você quiser, Elvina, isso. Temos aqui os e-mails para contato, que é para falar com a Elvina e com a Claire. Eu vou deixar o meu telefone, meu e-mail, não o telefone, desculpa, no chat, caso alguém queira falar comigo por alguma razão. Deixa eu ver se está certo. Eu sou super acessível para ajudar e colaborar, o que vocês precisarem. Minha agenda é um pouquinho bagunçada, mas estou sempre disponível. E queria saber se vocês têm alguma pergunta, algum comentário que queiram compartilhar agora. Espero que estejam motivados para começar e para avançar. Eu tenho uma pergunta. Tem uma pergunta no grupo também. Então, Camila faz a pergunta oralmente primeiro e Cathy, eu já te respondo. Eu queria saber como é que na prancha, então, eu tenho que colocar a tradução como rodapé e a pronunciação, é isso? Quando a gente envia o Kamishibai, a gente vai colocar o áudio daquelas palavras junto. Você pode inserir no PowerPoint, né, para mandar a versão numérica, ou num vídeo, enfim, tem algumas possibilidades de você enviar, mas tem que ter o áudio para cada prancha. Joia. E eu tenho mais uma pergunta, posso já fazer também? Pode.
Com relação, desculpe, Riquet, com relação à faixa etária, eu não me lembro de ter lido isso nas... São duas faixas etárias. Elvina, você sabe com precisão? Sim, de 6 até 10 anos e depois de 10 anos até 15. Ok, perfeito. Obrigada. E aí, tem as perguntas aqui no grupo. A Cati, quel est le prix? O preço, o preço não, o prêmio, são livros, um dos prêmios, eu não sei se vão ter mais prêmios, mas os prêmios, sim, né? Sim, um dos prêmios vai ser doação de livros de leitura da editora Client International, que é parceira no concurso, e também para a escola, e doação de livros teóricos e livros de francês material complementar para a escola também, para a biblioteca dos professores. A gente tem as quantidades, mas eu não sei agora decor, tá? Mas os prêmios são livros, pelo menos da parte que me diz respeito. Isso, são os livros e também os 2 grupos que vão ganhar vão receber um butai, que é o teatro, o palco. O negocinho de madeira. Mais perguntas. Isso, queria saber como enviar um vídeo dos alunos lendo as pranchas. Narcele, eu não tem que ver as regras, a Elvina vai saber responder se precisa ter vídeo. Na minha época, a gente mandou um vídeo junto porque era obrigatório, mas nas pranchas tem que vir o áudio. Aqui não é obrigatório mandar um vídeo, só que não só as folhas, as fotocópias do Kamishibai. Não precisa de fazer um vídeo. Pode ser que as pessoas que ganhem tenham que fazer um vídeo, mas não vamos fazer nada obrigatório. Tem mais perguntas ali sobre o alfabeto fonético e a pronúncia. A pronunciação pode ser além da narração. Pode ser utilizado o alfabeto fonético? Eu vim aqui responder essa pergunta. Desculpa, não sei a pergunta. Se a pronúncia a gente coloca como a gente pronuncia aquela palavra, ou se precisa usar o alfabeto fonético. Até onde eu sei, pode ser dos 2 jeitos, né? Acho também que pode ser os 2. E a Narcele está perguntando, foto das pranchas com áudio tipo slides. Narcele, facilitaria, porque no PowerPoint tem a opção de colocar o áudio. Então, você coloca a imagem da sua prancha no tamanho que deve ser, que está escrito no livrinho de acompanhamento de vocês, e consegue inserir o áudio. E a Bruna está perguntando se não são todos os alunos que precisam apresentar oralmente, certo? Na verdade, a gente não obriga nenhum aluno a participar de um jeito que ele não se sinta desconfortável. A gente vai usar das habilidades que eles têm. Se eu tenho alunos mais soltos, cara de pau, que gostam de falar, eles vão adorar, eles vão se disponibilizar a fazer isso. Mas aqui não é constranger nenhum aluno. Tá? Alguma outra pergunta para mim ou para ele? Raíssa, eu tenho uma pergunta, mas eu acho que ela é um pouquinho difícil para elaborar em texto, então eu prefiro falar. Tá. Eu sei que são 4 idiomas no mínimo, né? Mas a dúvida que eu tenho é assim, um idioma ele pode aparecer, por exemplo, em uma prancha só ou 2 e depois não aparecer mais? É a pergunta que eu acho que a Narcele fez, alguém fez antes aqui. A gente não sabe responder porque eu não me lembro dessa informação. Mas a Elvina vai poder explicar. Eu vou isso depois. E aqui, Fernanda... Desculpa, Bruna, pode falar. Não, só porque como tem essa questão da tradução, a minha dúvida era se essa tradução ela precisa estar sempre nos 4 idiomas ou se ela pode estar só naquele idioma que está sendo falado, em outros. A tradução, Bruna, na verdade, ela é a tradução não do texto. Ela é a tradução da palavra que você colocou em língua estrangeira. E aí vão ser sempre as mesmas línguas de tradução dessa palavra, não é? Então, por exemplo, se eu coloquei lá o bonjour no meu texto, na minha ilustração, então ele vai aparecer lá o que o bonjour, ele é bom dia, ele é good morning, ele é bom giorno. Daí, numa outra palavra, numa outra prancha, eu coloco uma outra palavra e aí, de novo, vai ser os mesmos idiomas de tradução. Ah, sim. É o mesmo idioma de tradução, porque são os mesmos idiomas que você está usando de uma prancha para outra.
Tá. É isso? Eu acho que é isso. Acho que é isso mesmo. A Fernanda está perguntando sobre o livro de acompanhamento, pelo que eu entendi. É isso, Fernanda? Eu estou enviando um link aí que está em português, que é o livro de acompanhamento. Não, o diário de bordo. Acho que vocês receberam. Todo mundo recebeu o diário de bordo ou não? De novo, porque acho que estava quando vocês preencheram o formulário de participação, normalmente vocês teriam que, não sei, receber, mas se não funciona, eu posso mandar de novo. Todo mundo recebeu ou não? Fernanda disse que não recebeu no chat. Não? Então, vou mandar de novo, então. A Natália também não. Então, vou mandar, acho que não funciona. Bom, alguém tem mais algum comentário ou pergunta? Ninguém recebeu, Elvina. Tá todo mundo falando que não. Então, vou mandar de novo. Bom, eu gostaria então de agradecer a presença de vocês e a participação e o interesse de vocês por esse projeto. Eu falei aqui outra vez, é um projeto que eu sou muito feliz em fazer parte hoje, porque eu acredito muito nisso que a gente faz com os nossos alunos, né? Então, muito obrigada pela participação e atenção de vocês. Espero que eu tenha ajudado de alguma maneira. Me coloco à disposição por e-mail para caso vocês tenham alguma pergunta. E é isso, nos vemos mais vezes. Até o final. Muito obrigada, Raíssa, e muito obrigada a todo mundo pela sua participação. E se ficar com dúvidas, pode me mandar um e-mail. Até mais, bom trabalho para vocês, boa sorte com as criações. Tchau. Muito obrigada. Tchau, tchau.